Olá, meu nome é Daniele Rossini Dibi, eu sou psicóloga e mestre em ciências pelo Hospital das Clínicas, pelo Instituto da Psiquiatria do Hospital das Clínicas, e vim hoje falar para vocês a respeito de uma paixão, que é um projeto chamado Bom Pra Cuca. O Bom Pra Cuca, ele tem a intenção de nos ajudar a refletir, a parar para pensar sobre como a gente pode agir para desenvolver filhos, alunos, crianças cada vez mais emocionalmente e cognitivamente saudáveis. A ideia da cognição é um pouco da maneira como a gente pensa, a maneira como somos capazes de prestar atenção, de organizar, de planejar. É essa a ideia. Então, o que é isso, né? Então, Bom Pra Cuca, ele não tem a ideia de trazer uma fórmula pronta, de ser uma receita para o desenvolvimento saudável, para o desenvolvimento emocional e cognitivamente saudável. Mas ele tem a ideia de nos ajudar a parar para pensar sobre como você é, quais são seus valores, quais são os seus jeitos de poder lidar com as situações, para você poder educar de maneira cada vez mais consciente uma criança. Porque se você sabe como você funciona, se você sabe como uma criança funciona, juntando essas duas pontas, você tem mais chance de desenvolver uma pessoa bacana. Essa é a ideia. Então, ele é um projeto que busca esse desenvolvimento, entendendo que isso é um processo, que não existe um jeito único e que isso não acontece do dia para a noite. É um exercício constante. E para que isso aconteça, a ideia é a gente pensar e executar uma série de ações que sejam capazes de fazer a diferença nos momentos importantes nas nossas vidas e nas vidas dessas pessoas que são importantes para nós, dessas crianças que são importantes para nós. Então, quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente se perceber, mais a gente consegue fazer isso crescer. E isso se tornar em algo feliz, algo bacana. Como é que isso começa? É claro que isso tem que começar de algum lugar. E acho que um lugar onde brotam muitas coisas, que se tiverem as grávidas ouvindo, ou as pessoas antenadas com esses assuntos, eu acho que o momento da gestação, o momento da maternidade, ele traz uma revisão de vida pra gente. E é nesse sentido que nasce o Bom Pra Cuca pra mim. Ele nasce com o nascimento da minha filha, com o nascimento dela gestacional, inclusive, para que eu pudesse pensar em como é que eu poderia ser uma boa mãe. É muito fácil seguir teorias, é muito fácil entender que existem teorias para se fazer o certo ou o errado, mas eu não acredito que existam algumas formas, e acredito que quando a gente teoriza demais, isso traz uma falta de individualização do processo. Eu acho que eu perderia a chance de perceber minha filha como ela é, se eu ficasse muito preocupada em achar o que é certo ou errado, segundo um teórico ou outro tenha dito. Então a ideia era eu poder entender tudo isso que eu estava sentindo, entender quem estava vindo para mim, para tentar ser uma mãe melhor. E para que ela pudesse ser alguém que se sentisse bem e fosse bacana ao longo da vida, ao longo da história dela. E quais são os objetivos, né, desse projeto? Então, o objetivo é que a gente possa entender como a nossa cabeça funciona, nós adultos e cabeças de criança. Entender que todos nós temos forças e fraquezas, ninguém nasceu pronto e ninguém está pronto. E além disso, é que você não está sozinho. Você tem tanto um projeto como esse, você tem as pessoas que estão ao seu lado, você tem profissionais para poder trocar, para poder pensar junto em como você vai usar as forças para poder lidar com as fraquezas. E existem algumas máximas que eu gosto de dizer que eu acho que o projeto tem que estar embasado para a gente poder seguir. Uma delas é que o que a gente sente, os nossos sentimentos, mexem e muito com o que a gente pensa e com o que a gente é capaz de fazer. Além disso, não tem certo nem errado. Não é certo você ser uma mãe de um jeito ou de outro, mas as nossas ações implicam em consequências. E quanto mais a gente puder entender
mais a gente tem condições de resolver e decidir de maneira ponderada aquilo tudo que a gente vai fazer. E para isso tudo acontecer, a gente deve parar, pensar, refletir sobre o que a gente vai fazer e então fazer alguma coisa a partir disso. Mas uma maravilha, né? Aqui eu estou falando de maneira muito genérica, as coisas acontecem magicamente e de maneira abstrata. Mas e aí? Como é que começa tudo isso? Né? Como é que a gente vai entender que isso é dessa maneira de verdade? Quais são as colocações atuais, das teorias atuais, de como se conhece hoje, né? Como é que a ciência evoluiu de uma forma grande para a gente poder entender que é mais ou menos por aí que vai. Talvez a gente possa validar um pouco, acreditar um pouco nisso dessa maneira, ó. Se você pudesse fazer algo para diminuir a criminalidade, melhorar a qualidade da educação e da saúde, elevar a renda das famílias e aumentar a qualidade de vida na sua região, por onde começaria? A ciência nos diz que podemos encontrar a resposta para essa pergunta na primeira infância, quando a arquitetura do cérebro começa a se formar. A arquitetura do cérebro tem início nos primeiros anos de vida e continua ao longo do tempo, moldada pelas experiências vividas. As experiências mais marcantes vêm dos relacionamentos que envolvem a criança: pais, parentes e cuidadores em geral. Mas problemas graves enfrentados logo no início da vida podem interromper o desenvolvimento saudável do cérebro. E na medida em que se fica mais velho, é muito mais difícil modificar a arquitetura do cérebro e também o comportamento. Ou seja, o que acontece na infância deixa marcas para toda a vida. Agora imagine que você pode fazer algo para melhorar o desenvolvimento das crianças e aumentar a qualidade de vida dessa comunidade. Quando e onde essa ação teria maior impacto? A relação entre as políticas públicas, o acolhimento maternal e a arquitetura do cérebro fica muito mais clara quando vemos como os acontecimentos, a família e o ambiente da comunidade afetam o desenvolvimento da criança. Por exemplo, digamos que o governo queira fazer da sua comunidade um lugar mais seguro, ou melhorar o aprendizado das crianças, ou diminuir os gastos com doenças crônicas. Uma criança que cresce em um ambiente assim, provavelmente vai sofrer menos estresse e vai ter mais oportunidades de aprendizado. Isso leva a uma arquitetura cerebral mais sólida e a uma estrutura mais apta a superar as dificuldades. Isso prepara a criança para ter sucesso na alfabetização e desenvolver outras habilidades no começo da vida. E, posteriormente, leva a um melhor aproveitamento das aulas e à redução da evasão escolar. Experiências positivas na primeira infância também podem diminuir a ocorrência de obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Aumentar os níveis de educação e saúde pode ter efeitos positivos para toda a sociedade. Redução da criminalidade, aumento da renda e elevação da arrecadação de impostos. Políticas públicas têm impacto sobre as pessoas e as comunidades. Isso quer dizer que fazer escolhas apropriadas que promovam o desenvolvimento saudável do cérebro na infância pode afetar a saúde, o comportamento e o aprendizado por toda a nossa vida. E isso é bacana, né? A gente poder pensar que perrengue vai ter. A única certeza que a gente tem é essa, mas como a gente tá para poder lidar com os perrengues é que faz a diferença. E esse vídeo é muito legal porque ele fala justamente da base neurológica, da base cerebral para o nosso desenvolvimento emocional, para o nosso desenvolvimento do pensamento, e é isso mesmo, né? As coisas que nós vivemos, as coisas que fazemos, a maneira como absorvemos aquilo que acontece conosco, serão os grandes determinantes das nossas marcas cerebrais. E esse é um trabalho muito bem desenvolvido por um grupo de neurodesenvolvimento da Harvard e muito bem traduzido e apoiado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Vale a pena dar uma olhada na Fundação Maria Cecília Souto Vidigal para poder ver o material que eles dispõem. E daí, pensando nisso, então, quem faz parte, né? Quem faz parte dessa construção, dessa arquitetura que vai servir de base para a nossa consolidação de vida, né?
Claro, são pais, são educadores, são sociedade e todos são importantes e fundamentais nisso. Mas os primeiros a entrarem nisso tudo são os pais, né? Cada um com seus papéis, pai e mãe têm papéis diferentes e são altamente importantes ambos nesta construção. E os modelos principalmente disso, né? Mais do que você ter os seus pais biológicos, ter esses modelos aí para você. E entra o nosso questionamento. Poxa, mas como é que eu vou ser enquanto mãe? Como é que eu serei enquanto pai? Será que eu estou fazendo alguma coisa certa? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Porque agora vocês sabem o quanto isso é influenciador, inclusive do desenvolvimento fisiológico, né? Cerebral do sujeito. Mas enquanto a gente se questiona isso, a gente busca respostas. E a resposta certa é que não tem fórmula. Não tem uma única resposta. Né? Assim, tem algumas formas da gente fazer isso. Então não adianta a gente querer catequizar, a gente querer manualizar ao extremo o cuidado com os nossos filhos. Mas é muito importante a gente ter sempre a nosso favor a nossa consciência. A ideia da gente poder ter essa consciência central nesse processo. E o que é a consciência? Consciência é isso, é você saber sobre alguma coisa. E mais do que esse saber, é você poder entender. Isso, quando você busca entender, quando você busca compreender, isso passa a ter um significado interno, algo seu. Então, se de alguma maneira isso que a gente está conversando aqui te tocar, você vai parar para refletir na sua maternidade, na sua paternidade. E a grande proposta aqui é essa, ter uma maternidade reflexiva, uma paternidade reflexiva, para que vocês compreendam o quanto vocês são ativos e responsáveis por esse processo. Então, quando eu tenho a consciência, esses toques de consciência me ajudam a parar para pensar antes de reagir a algumas situações. Então, quando meu filho está lá berrando, cansado, está com sono, está irritado, é claro que isso entra, me pega, me irrita, me cansa, porque eu também estou cansada depois de um dia de trabalho. E aí? E se eu for aquela mãe que nessa hora dou aquele grito, dou aquele berro e vou dormir com culpa, vou dormir mal, e daí no dia seguinte eu chego, dou um brinquedo para tentar adular? Pera! Quanto mais consciência eu tiver, eu falo, poxa vida, ele tá lá cansado, olha, acho que você tá cansado, vamos tentar se acalmar, vamos ajudar essa criança a passar por essa fase, a superar esse estresse, a esse incômodo, para que eu também fale, olha, eu também tô cansada, eu também tô irritada, não é meu filho quem tem que dar conta da minha irritabilidade, do meu cansaço, mas eu como adulto tenho mais condições de gerenciar essa situação, para mim e para ele. E quanto mais eu me conscientizar disso, quanto mais eu souber disso em mim e nele, mais instrumento eu tenho para poder lidar com essa situação. E de novo, uma maravilha a gente sacar isso. Mas e aí? Por onde a gente começa para essa história toda? Eu acho que eu já soltei a dica. Talvez a gente comece por aqui, ó. Quando você toma uma iniciativa, seja ela qual for, o seu mundo parece que se transforma. Você se sente mais confiante para fazer o que antes não tinha coragem. Novas possibilidades se abrem e, de repente, aquele lugar que você sempre quis ir já não fica mais tão longe. Então a vida fica mais clara, ganha mais sentido. E descobrir agora é uma palavra constante no seu dia a dia. Você descobre que o seu poder de decisão é muito mais forte do que imaginava. E que a palavra cuidado faz muito mais sentido quando você a transpõe para outras pessoas. Descobre que cuidar de si é a melhor forma de continuar cuidando das pessoas que você ama. Descobre também que se dar valor é, antes de tudo, dar valor à vida. E quando você se conhece e acredita no seu potencial, os sonhos que antes pareciam inalcançáveis podem se tornar surpreendentemente reais. De repente, você olha para trás e nem acredita que conseguiu realizar tanta coisa. Então descobre o melhor de tudo. Realizar seus sonhos não começa por coisas complicadas, não
começa pelos outros. Começa por um ponto dentro de você. E acho que esse é um vídeo bacana para a gente poder pensar, e é um vídeo motivacional, promocional de um site que fala de astrologia, mas que eu acho que dá um bom pano para manga, para a gente poder refletir e entender um pouco mais de onde a gente tem que partir. E é disso. A gente tem que partir de nós mesmos, né? E talvez a gente tenha que fazer isso daqui, parar para pensar em como estamos hoje. E aí, você já se percebeu hoje? Já notou se você acordou hoje mais azedo, se você acordou menos azedo? Se você estava azedo, como é que foram a consequência desse azedume ao longo do dia? Se você estava mais bacana, um sorriso que você deu, um bom dia que você falou, como é que isso acabou repercutindo para você, para as pessoas que estavam em torno? E essas são as pequenas ações que podem fazer diferença. Quanto mais você se percebe e quanto mais você entende que também você tem chance de fazer alguma coisa com isso, às vezes poder falar, tá bom, vai, hoje eu vou então tentar lidar com o meu azedume, ninguém tem nada a ver com isso, deixa eu dar um bom dia, deixa eu tentar converter o meu mal-estar numa outra sensação, isso faz a diferença e transforma o nosso pensamento, a nossa emoção. Mas e aí? Depois que a gente fez tudo isso, por onde a gente continua, né? Qual que é... Porque nós estamos nesse canal de continuidade. Estou aqui falando para vocês o tempo todo que eu tenho uma ação e dependendo de como eu tô, como eu faço, o como eu faço, eu tô ali influenciando alguém que é fundamental na minha vida, que é meu filho, minha filha. Mas eu não posso ignorar que esse filho e essa filha têm ali alguma coisa dele, com alguma coisa da característica de personalidade, porque a gente não cria filho no atacado, a gente cria filho no varejo, cada um é único, com as suas características, com o seu jeito de ser. E se eu conseguir entender um pouco mais dele, daquele meu filho, com um jeito especial dele ser, eu tenho mais condições de ter uma forma mais especificada, mais individualizada no tratamento com essa criança, para que ele possa se desenvolver mais integralmente e como ele é. Então acho que esse vídeo aqui ajuda a gente a pensar um pouco nisso. Vamos ver. Vocês sabem que a palavra infante quer dizer etimologicamente o que não tem voz própria, o que não fala por si. Mas a criança tem voz. Ela precisa ser ouvida. Não no sentido de dizermos a ela o que ela deve dizer. Não no sentido de impedirmos de dizer, mas da escuta da sua voz. A criança pensa sobre a vida, sobre si mesma, sobre nós adultos, sobre seu corpo, sobre a linguagem, sobre a natureza. Ela faz uma escuta poética constante do mundo, um olhar sempre novo, recomeçado. Isso precisa ser acolhido por nós. Essa é uma dimensão essencial do educar a criança. Educar tem como raiz, como etimologia, conduzir. Conduzir pela vida, pela sociedade, pela cultura, pela história. E conduzir também de dentro para fora, extrair, trazer à tona, despertar e desenvolver. Ela não é uma folha em branco a ser escrita, ela não é vaso a ser preenchido. Essa criança não é um animal a ser adestrado, não é um autômato a ser programado. Ele é sujeito humano que precisa de diálogos. Quando nós cuidamos da criança, escutamos a sua voz, quando nós reconhecemos a sua interpretação criadora do mundo, nós aprendemos muito com elas. Nós aprendemos empatia. Empatia é fundamental como recusa das violências, das indiferenças, das brutalidades. E aprendemos também a diminuir a distância entre as consciências dos direitos que nós temos e que tem se desenvolvido muito e a realidade cotidiana, a vida cotidiana. Nós crescemos muito em nossa consciência, mas há uma distância de abismo entre essa consciência e a vida cotidiana. Nós precisamos escutar a criança como criança, não só porque ela vai ser um adulto futuro. Precisamos valorizar a criança como dimensão da vida, como uma dimensão poética da vida. E essa escuta também nos salvará a nós. Honrar a criança honra também a nós. Isso é bárbaro da gente poder pensar, né? Que nós somos seres ativos, somos responsáveis
por esse desenvolvimento, mas não estamos entrando numa tábula rasa. Estamos entrando ali dentro de uma história que já vem com alguns elementos próprios. E todo esse processo vai ter que ser uma integração de ambas as partes. Então a ideia é de que sempre tem uma troca, é uma contínua troca. Esse processo de educação, esse processo de educação. É mais ou menos por aí. E acho que se vocês derem uma olhada e buscarem algumas referências do Prioridade Absoluta, que eu descobri através do Instituto Alana, eu acho que são boas referências para poder pensar um pouco nesse exercício da educação dos nossos filhos e dos valores e do mundo e tudo mais. Mas deixando um pouco essas mobilizações, essas minhas questões, é mais ou menos por aí, né? A gente continua pelos nossos filhos. Existem várias propostas, tudo que a gente está falando aqui dentro do Bom pra Cuca. O Bom pra Cuca é um modelo, uma proposta muito embasada nas propostas de treino parental que vem se desenvolvendo de diferentes maneiras. Tem várias propostas de treino parental já estruturadas para crianças que apresentam algum tipo de transtorno, algum distúrbio de comportamento, onde se instrumentaliza os pais a entenderem e agirem de maneira mais promotora de saúde mental, do que de uma maneira mais corrosiva, que traga mais problemas ainda para esse distúrbio de comportamento que se apresenta. O Bom pra Cuca é a ideia da gente poder juntar um pouco desses programas, desses processos, com uma série de teorias incríveis por trás, para a gente poder fazer disso uma ação mais ampla, mais plural, onde, independente das características do seu filho, você possa pensar nele e se perceber nesse processo dessa troca contínua na educação, né? E tem muito também da proposta de se trabalhar sobre uma educação positiva. Uma educação positiva que traz uma série de reflexões e de uma educação mais pautada no respeito, na troca, do que na ideia de punição. Então, a proposta é a gente poder gerar esse desenvolvimento saudável, esse desenvolvimento que auxilie no desenvolvimento de uma série de afetos e na construção de uma série de sentimentos para que a gente possa criar pessoas bacanas e se sentir bacana ao criar essas pessoas bacanas. Então, quanto mais consciência a gente vai desenvolvendo ao longo desse processo, mais reflexão, e sempre essa reflexão é a base desse processo de educação. Porque a educação não é um processo passivo, ela é um processo altamente ativo, né? E nós somos fornecedores para aqueles que são captadores e também ativos nesse processo, que são essas crianças. Então, juntando esses e tantos outros ingredientes, esses são elementos que a gente vai tentar auxiliar para que a gente possa contribuir, para que eles sejam sempre muitas e tantas coisas, com várias possibilidades. A nossa ideia é essa. E obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, tenham contato no Gravidíssima. E caso queiram, fiquem à vontade. Também podem estar escrevendo para o meu e-mail, que é rossini, rossini.daniele, com 2 L's e E no final, @gmail.com. Obrigada pela atenção e uma boa gestação, uma boa criação, uma boa educação, com muito amor, muito respeito e muita troca para vocês. Até!